Você já ouviu falar da terapia de transformação de alma? Meu nome é Isabela Bettina, eu sou mestre em filosofia da psicanálise, terapeuta e leitora do Plano de Alma. Bom, hoje eu vim contar um pouquinho do que se trata essa terapia nova e transformadora para vocês. Sim, transformadora, porque realmente o efeito dela é muito rápido. É muito potente e é muito intenso. E eu tô falando isso não só porque eu estou atendendo com esse método, mas porque eu passei por essa transformação, ainda estou passando, eu ainda utilizo, eu faço pelo menos a cada 15 dias uma sessão de terapia de transformação de alma. E as sessões são extremamente certeiras e potentes. Se trata de uma terapia que você consegue descobrir a raiz do seu problema de imediato. Isso é muito bacana, coisa que a psicanálise não traz. Eu amo a psicanálise do fundo do meu coração, ela é minha queridinha. Mas como vocês sabem, quem já fez uma análise sabe que ela é demorada, muito demorada às vezes. Pode durar anos, pode demorar meses para você entender ali o que está se passando. Ainda mais para chegar na raiz do problema. A terapia de transformação de alma não. Ela já traz ali no primeiro dia, na primeira sessão, qual é a raiz do seu problema. Qual é a raiz do seu problema e já traz uma intervenção para a gente ir melhorando ele. Não significa que você vai ter a cura no primeiro dia. Pode ser que sim, mas não significa isso. Significa que ali na primeira sessão você já vai trazer para a consciência, né? Isso é o mais importante. 50% da cura é trazer para a consciência. Você já vai estar trazendo para a consciência ali qual é o problema, da onde vem aquele problema, qual é a raiz da questão e já vai ter ali uma intervenção para começarmos a cuidar desse seu problema, para que isso não te cause mais tanta dor, tanto sofrimento. Algumas pessoas precisam de uma sessão só, outras precisam de 2, de 3, de 10. Vai depender muito de cada pessoa. Mas a questão ela é rápida, é potente, é transformadora. E se você estiver aberta a receber essa cura, ela te cura de forma muito intensa. Bom, já falei um pouco demais aqui, né, dos benefícios dessa terapia, mas vou contar um pouquinho da técnica, vou explicar um pouco melhor do que se trata. A terapia de transformação de alma é um método novo, ele não é muito conhecido. Aqui no Brasil nós temos menos de 20 terapeutas de transformação de alma, 20 pessoas que realmente são certificadas e podem trabalhar com essa técnica. E eu tive o prazer de ser uma delas. É uma técnica que ela é muito difundida no Japão. No Japão, inclusive, alguns médicos indicam a terapia de transformação de alma, porque quando eles percebem que a origem do sintoma da pessoa, na verdade, tem raiz emocional, eles já indicam para a pessoa para ela fazer uma sessão de terapia de transformação de alma. Em Londres, né, que é onde surgiu essa técnica, ela também é bem disseminada, mas no Brasil ainda não, mas um dia vai ser. E é muito bacana, porque a terapia de transformação de alma, ela foi canalizada pelo mesmo que ajudou a desenvolver o Soul Plan, né, a leitura do plano de alma, o Blue Marsden. E eu digo que isso é muito bacana porque a formação que ele tem é muito profunda. O Blue, ele é psicanalista, ele é formado em filosofia, ele tem inúmeros cursos, tanto na área, né, da psicologia quanto na área da espiritualidade. Então, o que ele fez para ele desenvolver essa técnica? Ele estudou muito, e ele uniu as melhores ferramentas terapêuticas em uma técnica só. É por isso que ela traz tanta transformação assim.
Basicamente, a ideia de fazer essa terapia meio que surgiu no Japão, em uma das idas dele lá para dar o curso da leitura do plano de alma. E uma pessoa falou para ele: Blue, por que você não desenvolve, né, uma técnica para a gente trabalhar posteriormente a leitura do plano de alma? Para quem já fez a leitura, sabe que a gente descobre alguns bloqueios, desafios, né, alguma coisa que ele está dificultando. E aí as pessoas sentiam falta de e agora, né? E depois? Tá, legal, mas o que eu vou fazer com isso agora? Como que eu lido com esse meu desafio? Então, a ideia de fazer essa ferramenta veio daí. Alguns meses depois, ele acabou canalizando a técnica e foi desenvolvendo ela melhor, com todas as ferramentas que ele já conhecia. Eu tive o prazer de fazer minha formação diretamente com ele e com a tradução da maravilhosa da Kátia Sgromo. E no curso ele falou o seguinte, que ele uniu, né, as principais bases dessa terapia, né? Ele uniu o conceito de inconsciente freudiano, que eu amo, a teoria junguiana, né? Essa questão de luz e sombras, que é muito interessante, muito importante, inclusive. Ele une também questões da psicologia comportamental e traz muitas, né, principalmente nas intervenções, ele traz muitas vertentes espiritualistas, tá? Por exemplo, xamânicas. Então ele une tudo e faz esse caldeirão lindo e potente de muita transformação. É por isso que é uma terapia tão forte. E eu digo isso porque, como eu falei, eu passei por essa experiência, eu ainda passo. E assim, bem catarses muito grandes mesmo. É muito, muito forte, traz muita transformação, é um salto quântico muito grande para quem passa por essa terapia. É incrível, é incrível. E, bom, do que se trata, né, a ferramenta? Ele utiliza as energias do plano de alma, são 22 energias. Só que isso não significa, mas eu só tenho a energia 6, a 5 e a 7 no meu plano de alma. Não significa que serão as mesmas energias do seu plano de alma. Todas essas energias, elas são energias, né, são 22 energias, e elas são energias mundanas. As energias são como nós, né? Elas têm seu lado luz, seu lado sombra, e nós podemos vivenciar elas em diversos e inúmeros momentos da nossa vida. Então, é muito interessante a gente pensar que na realidade, às vezes, o seu bloqueio tem uma outra origem, às vezes até de uma energia que tá adentrando o seu plano de alma, sabe? Então, não é porque você não fez o plano de alma, a sua leitura, que você não pode utilizar a terapia de transformação de alma, tá? Ela é uma terapia que possui... ela é distinta do plano de alma. É muito bacana quem faz o plano de alma pra gente conseguir trabalhar de forma mais profunda a TTA de terapia de transformação de alma. Mas quem não fez o plano de alma pode utilizar da terapia sem problemas nenhum. Então a gente utiliza um tarozinho aqui, esse tarozinho com as 22 energias do plano de alma, né, do seu plano. Então a gente tem aqui as 22 cartas com as 22 energias do plano de alma. E aí ela vai identificar, a gente inicia a sessão identificando qual é o padrão de separação do seu plano de alma, né? Qual é o padrão de separação que tá te trazendo bloqueios e desconfortos nesse momento. Então a gente vai tirar uma carta para ver qual é a polaridade e qual é de fato a raiz do seu problema. É por isso que é tão interessante. Na primeira sessão a gente já traz ali exatamente qual é a raiz desse problema que tá te incomodando nesse momento. A partir disso a gente conversa um pouco sobre essa questão e fazemos a intervenção indicada. E essa intervenção não é qualquer intervenção, é uma das intervenções que o Blue canalizou e desenvolveu para essa técnica. Então elas são inéditas,
São intervenções que você não vai ter passado por elas antes, ao menos que você já tenha feito a sessão de TTA. A gente faz a intervenção, a gente traz para consciência, a gente conversa mais um pouco sobre, e no final a gente faz o desdobramento futuro, que é quase uma lição de casa. O que você precisa fazer agora na sua vida para integrar essa cura? Então é uma ferramenta incrível. Se você ainda tem dúvidas se ela é para você ou dúvidas sobre essa ferramenta, pode me chamar, a gente conversa mais sobre. E me conta aqui nos comentários o que você achou desse método.